Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Entre em contato, aprove seu crédito e quem sabe corra atrás do sonho da sua casa própria através do financiamento imobiliário. São muitas possibilidades de banco, você encontra tudo em soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também Mast Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil. Pensa numa equipe técnica especializada na contabilidade da sua empresa no segmento? Essa é a equipe da Mast. Um abraço para o Fábio e toda a sua equipe. E você sabe tudo mais em mastcontábil.com.br. E também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. E ela não é só administradora. Ela tem muitas soluções tecnológicas para a sua comodidade, né, no seu condomínio, enfim. Procure brcondos.com.br, saiba mais detalhes, eles têm uma solução completa para você. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço especial com a sua família, com seus amigos e também o seu local para grandes eventos. Procure a Casa do Capitão Joinville nas redes sociais e confira que show de bola os eventos que acontecem lá. Casa do Capitão, ali na Rua Saguaçu, na subida do Morro do Mirante. E nessa edição do Pode Morar nós recebemos um convidado que ele está voltando para cá. Ele já apareceu no podcast quando era só nas redes sociais e agora ele está de volta aqui, até meio mudando de função, ao mesmo tempo na mesma função. Eu estou falando de uma pessoa que antes mesmo de Jorge Jesus, Abel Ferreira, esse português já fazia história aqui no Brasil. Estou falando de Carlos Lopes. O que eu posso falar, Carlos? Engenheiro civil, ex-presidente do Sinduscom. O que mais, Carlos Lopes? Conta aí pra gente. Seja bem-vindo mais uma vez ao Pode Morar. Obrigado, Wagner. É um prazer estar aqui novamente com vocês e poder partilhar um pouquinho daquilo que a gente mais ama, como eu sempre falo, que é construção civil. Carlos é português, está há 13 anos aqui. Sou engenheiro civil, mestre em construções civis, apaixonado por construção civil. Comecei muito cedo a trabalhar nesse setor. O meu pai construía, então desde muito novo eu ajudava o meu pai e me apaixonei por essa profissão. E talvez daí, Wagner, venha essa paixão também com o canteiro de obras, com as profissões do canteiro de obras e pelo ser humano, né? Então a gente conhece um pouquinho de tudo dentro da obra e a gente sabe que tem algo para contribuir. Como tu bem falaste, ex-presidente do Sinduscom, e tu vais lembrar, eu sempre falo isso, né? O presidente do Sinduscom é passageiro, as obras que o Sinduscom faz, elas ficam para sempre. Então agora, passando o bastão para a Ana Rita, a primeira mulher presidente do Sinduscom, eu vou continuar na diretoria da indústria imobiliária, que é responsável pela profissão construir, que é um projeto que eu sou apaixonado, e eu tenho quase certeza que a formação de mão de obra ela está conectada com a minha vida, porque desde cedo eu contacto com essas profissões. Aqui no Brasil eu fiz um TCC de formação de mão de obra, depois dei aula no Instituto da Construção Civil e quando assumi a presidência do Sinduscom apareceu esse projeto grandioso que é a Profissão Construir, onde a gente já está tendo resultados maravilhosos. O projeto já existia e aí você só deu aquele pontapé inicial? Como é que estava isso? Vamos lá, Wagner. O projeto nasceu no grupo da RH na gestão do Bruno, ainda na gestão anterior à minha. Ele era um projeto que visava valorizar a mão de obra. Então o setor de RH das empresas associadas notava que existia uma certa desvalorização dessas profissões, então nasceu essa ideia de valorizar o setor. Quando eu assumi a gestão do Sinduscom, pela conexão que eu tenho com formação, rapidamente a gente se apercebeu que apenas valorizar as profissões seria pouco. Então a gente precisava apaixonar as pessoas pelo setor, mostrar o que o setor tem de bom, mas também criar formações para essas pessoas. Porque não adianta a pessoa bater na porta do Sinduscom dizendo que sonha trabalhar no setor e eu não ter um caminho de como formar essa pessoa. Então a gente começou então evoluindo e criando módulos de formação com entidades que hoje já sabem fazer isso muito bem, como é o caso do Senai, do Sebrae, o Secons, que é o nosso braço social e de segurança, empresas como a Crona, por exemplo, que assim, de hidráulica, elas sabem tudo. Então, a gente trouxe as pessoas certas para criar esses módulos de formação. E o terceiro pilar, então, desse projeto, que é a geração de emprego. Então, a pessoa se forma, é boa no que faz, ela já vai para o mercado de trabalho, já rapidamente a gente absorve essa pessoa, porque o nosso déficit de mão de obra é gigante. Mas não é só essa questão de
de formação, de escassez de mão de obra, qualificar a mão de obra, é uma questão de qualidade de vida, proporcionar coisas para as famílias dessas pessoas também. Sem dúvida, Wagner. Eu costumo dizer que é uma mudança de cultura. E como toda mudança de cultura, ela é para médio e longo prazo, né? A gente não vai mudar o nosso setor de um dia para o outro, mas são pequenas iniciativas, como é o caso da profissão construir, que vão fazer com que isso aconteça. Então, o que a gente imagina? A gente imagina que o profissional que trabalha do setor, ele não se sinta mais num subemprego. Ele não tenha vergonha de dizer que é pedreiro, carpinteiro ou ajudante. Ele tem que olhar para a profissão dele como um especialista. Assim como acontece na Suíça, na Alemanha. Até lembrei de um fato, não sei se é verdade, tem muitas lendas urbanas, né? Falam de profissionais da indústria no Japão, por exemplo. E aí no Brasil, a mesma profissão, numa montadora de motocicletas, por exemplo, o cara fala assim, o que você faz? Eu trabalho lá na indústria e eu aperto o parafuso da roda ali. E quando chega lá no Japão, o que você faz para o cara da mesma função? Ele diz, eu fabrico motos. Sabe? Então ele tem uma outra visão. Então ele não é o pedreiro, ele não é o encanador, ele não é um servente, ele é uma pessoa, um profissional da construção civil. Ele é uma... Exatamente. Né? Essa é a visão. A pessoa tem que se sentir orgulhosa do que ela faz dia a dia e transmitir esse orgulho para a família. E aí entra no que tu falaste, que é uma questão da gente transformar também a vida dessa pessoa. Porque quando ela está feliz no trabalho, sabe que tem valor e que ali ela pode crescer, isso vai transformar todo o entorno. Sim. E a Profissão Construir tem feito isso, graças a Deus. Que bom, né? Eu sempre, quando você apresentou o projeto, eu já via, né, uma ideia muito legal, muito importante, né? E ao mesmo tempo, depois quando você começou a mostrar os resultados, como a gente teve a oportunidade no último evento, e aí eu vi, é sucesso, né? Realmente mais, de repente, até que vocês imaginavam. Mas para começar tudo isso, quais foram os desafios que vocês enfrentaram para botar esse projeto para funcionar? É fantástica a tua pergunta, Wagner. Sempre tem desafio, né? Quando a gente faz algo novo, que é desconhecido e é uma mudança de cultura, a gente sabia que vai ter... O pessoal desacredita, diz assim, não vai dar certo, já tentamos, já... Exato. Várias pessoas diziam isso. A gente já abriu turmas, mas não tem alunos. Então a gente já ia preparado para encarar alguns desafios. Sim. Mas eu costumo dizer que a gente é muito chato, né? A gente faz dar certo e não desiste tão rápido assim. Então, o projeto começou em dezembro do ano passado com as primeiras turmas. As primeiras turmas que a gente abriu tiveram mais de 100 inscritos, só que na hora de começar a primeira aula apareceram 10 pessoas, então muita gente desanima. Eu costumo dizer que fantástico, essas 10 não estavam no setor. A gente agora tem a oportunidade de mostrar, então eu vejo como algo positivo. Talvez a pessoa nem acredita mesmo, pô, né, não vou, será que vai dar certo? Não sei se eu vou, não vai. E agora ver como está movimentado, de repente hoje não acontece mais isso. Bem, hoje melhorou muito, a gente também evoluiu, hoje a gente tem mais tempo de inscrição. Antes de começar a aula, a gente faz uma aula inaugural, uma palestra inaugural, onde a gente já ensina as pessoas que participam a fazer um currículo, a se apresentar numa entrevista. Então a gente já está passando conteúdo para essa pessoa e aí faz uma inscrição formal para a turma. Sim. A partir do momento que a gente começou a fazer isso, já começou a ter turmas bem completas. Para você ter ideia, Wagner, eu falei que as primeiras turmas começaram em dezembro. Já temos mais de 400 pessoas inscritas no Profissão Construir, que conhecem o projeto. Essas 400 pessoas inscritas ouviram falar do projeto e mais de 115 já se inscreveram nos cursos e finalizaram os cursos. Olha que fantástico. E dessas pessoas formadas, cerca de 60% está trabalhando no setor. Então, é uma taxa de conversão boa. É uma seleção natural também. Eu sempre falo, se em cada 10 ficar um, para mim está ótimo. A vida é assim. Então a gente precisa se animar com os resultados e não achar que de repente vai formar 1000. Não, a gente vai chegar lá, mas é passinho a passinho. Eu tenho quase certeza que daqui a um ano a gente passa dos 1000, de certeza. Daqui a 2 talvez passe dos 5000. E aí vai ser uma rampa exponencial. Porque é tal da mudança de cultura. Quando a gente faz algo bem feito, as pessoas querem estar perto. Então o setor, eu costumo dizer que esse é o passo mais importante. O setor se transformou para fazer algo bem feito, para curar as dores dele. Né? A gente sabe que tem uma dificuldade com a mão de obra, a gente precisa fazer algo diferente para melhorar isso. Então é isso que está acontecendo agora. Vocês também, além da ideia de ficar nessa parte, chama
administrativa em relação à realização. Vocês estruturam também os cursos para atender as necessidades até dos incorporadores que fazem parte do Sinduscom? Com certeza, Wagner, e eu posso afirmar que talvez isso seja o segredo do sucesso. Como o projeto nasce do Sinduscom, isso é muito bom, porque eu costumo dizer que um projeto que nasce do Sinduscom não tem dono. O dono é o setor da construção civil, porque a gente representa o setor. A gente sabe as dores que nós temos. Então, a gente sabe que tipo de profissional faz mais falta no canteiro de obras, quais os serviços que existem no canteiro de obras hoje. A construção mudou, não tem mais aquele pedreiro que faz tudo, tem o especialista da alvenaria, especialista de reboco, encanador, eletricista. Então, são profissões diferentes. Então, nós participamos de todas as curadorias dos módulos de formação, para entender se ele faz sentido ou não para o meu dia a dia dentro do canteiro. Isso faz com que os módulos sejam mais objetivos, mais curtos, com muito mão na massa, e assim que o profissional faz o primeiro módulo, que é o módulo de ajudante, ele já pode ir para o mercado de trabalho e trabalhar. A partir dali, a gente salienta muito, Wagner, que nesse módulo de ajudante a gente dá uma visão do futuro. Então, todo mundo que passa pela profissão construir, ele sabe o universo que tem dentro da construção civil. E ali ele começa a desenhar o seu caminho. Eu quero ser um ótimo carpinteiro. Fantástico. Vai fazer um módulo de carpintaria 1, 2, 3. Se ele quiser ser empresário, vai fazer um módulo de abrir uma empresa de carpintaria. E daqui a pouco ele faz uma engenharia para ser um dono de uma empresa de carpintaria. O céu é o limite, eu costumo dizer. Mas a gente precisa mostrar esse caminho. E esse caminho está sendo mostrado no módulo inicial, que é o módulo de ajudante, onde todo mundo tem acesso. Então, essa estruturação vocês conseguem direcionar em relação a isso e vocês já conseguem enxergar que as pessoas realmente estão se identificando dessa forma e estão evoluindo do jeito que vocês imaginavam? Sem dúvida, Wagner. Nós já temos hoje acontecendo o módulo de auxiliar de eletricista, que tem uma procura muito grande. Estamos abrindo agora a turma de um módulo de eletricista intermediário. Então, a pessoa começou com o inicial, já está indo para o intermediário, como a gente já está indo para a quarta turma, já tem um leque de alunos que querem seguir essa carreira, já estão se formando. A gente já tem um módulo de encanador hidráulico, instalador hidráulico, também com uma grande procura, pedreiro de alvenaria, agora vamos começar o módulo de reboco projetado. Estamos iniciando uma formação dentro do canteiro de obra para a gente formar, principalmente com visão do futuro, os profissionais que já trabalham no setor, porque a gente não pode esquecer deles. 80% dos nossos profissionais não têm uma educação, não são formados, não são especialistas no que fazem, então a gente precisa trabalhar essas pessoas também. Então já temos várias ramificações, mas sempre passinho a passinho. A gente costuma dizer, quando o módulo vai para o mercado, quando o módulo vai para ele ser utilizado na profissão construir, ele já tem que estar redondo e a gente tem que depois deixá-lo melhorado e fazer um procedimento. Aí ele é, oficializado. Então a gente não lança todos os módulos de uma vez só, mas todos que são lançados são muito bem pensados e estruturados. Que legal. Então você acompanha que são várias profissões, vamos chamar assim, dentro da área da construção civil, que acabam tendo especialistas em assunto, não generalistas. Talvez ele conheça tudo, mas ele consegue se especificar, né? Entender, se especializar exatamente no segmento. E por falar em especialista, quem aparece agora é a nossa especialista em consórcio. Confira aí a dica de Juliana Bortolom. Olá! A dica do especialista hoje é uma dica muito comum que às vezes o cliente esquece de perguntar no momento do fechamento, mas eu sempre gosto de frisar. Você sabia que você pode aumentar ou diminuir o seu crédito no decorrer do seu plano de consórcio? Sim, você pode. É importante que você saiba que você precisa sempre respeitar os limites de crédito que o grupo te estabelece. Então, por exemplo, uma carta de 200 a 400 mil, você pode andar tanto para mais quanto para menos. Importante só ficar claro que para você poder fazer essa alteração tem que ser antes da contemplação e respeitando os valores de crédito que o grupo te oferece. Você não paga mais por fazer essa alteração, você também não tem nenhum custo para fazer isso na maioria das administradoras e principalmente você transfere tudo que você pagou para o novo crédito e recalcula-se a parcela a partir daquele momento. Então não se apegue ao seu crédito de hoje. Se você precisar aumentar amanhã porque o imóvel que você quer comprar está mais caro ou a construção vai sair um pouquinho além, fale com o seu especialista, ele vai te ajudar nesse processo.
Muito bem, mais uma dica importante para você e agora eu vou te dar mais uma dica importante. Aguarde um instante aí, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Pode Morar com mais informações sobre o Profissão Construir. Quem sabe você pode se especializar, começar num novo trabalho, conheça um pouco mais desse projeto. Depois do intervalo a gente volta já. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos, o seu correspondente bancário. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. E também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. Saiba mais em brcondos.com.br. Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. A gente está recebendo aqui o Carlos Lopes, ex-presidente do Sinduscom. Muitas das grandes empresas que fazem parte do Sinduscom têm a Masti como sua contabilidade. Seja um cliente Masti também. Masti Contábil, procure nas redes sociais. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu evento especial, festa de 15 anos, festa de confraternização da empresa, enfim, festa de casamento. Muitos casamentos lindos acontecem lá na Casa do Capitão. E também o seu local para o seu almoço especial com a família. Inclusive hoje, domingo, não tem onde almoçar, quem sabe você leve sua família nesse local tão especial, ali na Rua Saguaçu, na subida do Morro do Mirante. E como falei, nessa edição do Pode Morar, nós recebemos mais uma vez Carlos Lopes, que está falando sobre o Profissão Construir. A primeira vez que a gente falou, Carlos, era apenas um projeto. E agora os frutos já estão sendo colhidos. Você falou ali que vocês fazem parte de uma curadoria em relação aos cursos, o que vocês vão se adaptando, estruturando e tudo mais. Vocês já conseguem projetar avanços no programa de uma forma geral? Sim, com certeza, Wagner. Cada dia para nós é uma novidade e nos mostra o quão grandioso é o setor da construção civil. Hoje nós já visualizamos vários módulos acontecendo, porque o mercado, eu estava falando há pouco, mudou. Hoje ele é feito de especialistas, então tu tens impermeabilização do empreendimento, mas dentro da impermeabilização tem a impermeabilização que é na construção tradicional. Sim. Tem o steel framing, que é outro método de impermeabilização. Então a gente precisa realmente fatiar o que é o setor hoje, para poder educar de acordo com aquilo que está acontecendo. E isso a gente já tem identificado no Profissão Construir. Como é importante a gente especializar as pessoas naquilo que ela atua. Ela não tem que saber fazer tudo dentro da obra. Ela tem que conhecer o que existe dentro da obra e ser o melhor naquilo que faz. Acontece isso lá fora, né? Eu conheço bem a Suíça, porque eu tenho muitos familiares trabalhando lá. E na Suíça, um ceramista é um técnico de cerâmica. Ele é um especialista, ele é um técnico. Ele tem as melhores ferramentas para trabalhar com aquilo, ele sabe tudo que é de ponta, como ele vai produzir mais rápido, como vai preservar os joelhos, porque trabalha muito baixado. Então, ele se prepara para aquilo. Né? E ele senta ao lado do engenheiro na mesa e planeja a obra e vamos em frente. Então a gente precisa trazer esse profissionalismo para cá. E eu brinco lá no Sinduscom, eu digo, Joinville tem todas as condições para fazer isso muito bem. Santa Catarina também, por ser um estado extremamente próspero, empreendedor, com vontade de fazer mais e melhor. Então, eu costumo dizer que não somos nós que vamos na Suíça buscar referência. A Suíça daqui a um tempo vem aqui perguntar o que a gente fez na formação de mão de obra, porque a gente tem essa capacidade. As empresas são unidas, sabemos as nossas dores, agimos muito rápido. Tanto é que o Profissão Construir nasceu em dezembro e hoje já está tendo resultados. E o céu ao limite, a gente terá sim a nossa escola, o Instituto Profissão Construir no futuro. A gente já começa a visualizar isso. Então, as coisas vão acontecer. E a gente assim vai transformar a construção civil para não ser mais aquela coisa, a construção civil é desorganizada, a construção civil é suja, não. A gente tem as melhores técnicas, os melhores profissionais, a gente faz construções muito bacanas. Olha o exemplo do Balneário Camboriú, referência no mundo. E quem faz somos nós aqui, são os brasileiros, são as pessoas que estão aqui. Então a gente tem capacidade para fazer, a gente só precisa educar mais e melhor e fazer bem feito. Você falou de uma coisa importante, que eu vi algumas situações assim, a pessoa trabalhou na construção civil e ela era realmente aquele generalista que fazia tudo, construía uma casa inteira. E isso é uma coisa que realmente é desgastante, de certa forma, prejudicava a saúde da pessoa e tudo mais.
Vocês têm essa preocupação também com a saúde da pessoa, com a alimentação, em relação à obra? Vai comer de qualquer jeito, comer uma quantidade exagerada. Tem as coisas que precisam porque energia precisa ter, né? Mas precisa ter uma preocupação com esse lado também, porque é um profissional capacitado, entende do negócio, trabalha bem, mas fica doente. Aí não adianta também, né? Com certeza, Wagner. Eu costumo dizer, a construção civil hoje tem um problema que nós temos muita construção informal. Então, quando a gente fala do Sinduscom e associados do Sinduscom, essa realidade é completamente diferente, porque as empresas que são associadas normalmente são muito organizadas e têm processos de qualidade, tem o Seconsi trabalhando junto, que é o nosso braço social e de segurança, e o próprio Profissão Construir vai ajudar a gente a eliminar essa informalidade, porque a gente vai educar a pessoa. Então, a pessoa não vai mais querer trabalhar na informalidade, ela vai trabalhar no formal. Mas dentro do mundo formal, que é o mundo que a gente acaba tendo dados e estatísticas, os canteiros de obras hoje são totalmente diferentes. Nós temos uma boa alimentação, e normalmente que tem nutricionista associado, que vê se está sendo uma alimentação boa ou não. A gente pergunta para os trabalhadores se está satisfazendo, se não está, a gente já busca uma solução melhor. A gente tem banheiro feminino, banheiro masculino, vestiário feminino, masculino. O canteiro é limpo, é seguro. Nós temos um programa maravilhoso que em Joinville funciona muito bem, que é o Obra Mais Segura, onde a gente tem uma fiscalização do Seconsi para certificar essa obra no quesito de segurança, saúde, limpeza. Então, tudo isso é uma preocupação que já a construção civil faz há muito tempo. Às vezes as pessoas não têm essa noção e continuam nos associando a um trabalho perigoso, mas eu diria que hoje a construção civil não é mais perigoso do que uma indústria tradicional. Muito pelo contrário. Isso também é uma luta que a gente quer ter. Nós não podemos ter menor aprendiz hoje porque é considerado um trabalho perigoso, mas quer dizer, dentro de uma fábrica também existe perigos, também pessoas se acidentam. Então a gente precisa quebrar esses paradigmas e realmente mostrar que a construção civil é diferente. Tem maquinário, tem equipamento. Muito se fala, né, Wagner, da industrialização da construção civil. A industrialização da construção civil, as novas tecnologias, não é o robô que vai fazer sozinho. Claro, são novas ferramentas, são novos processos. Só para facilitar o trabalho, de repente. Exatamente. Mas precisa de alguém para operar o equipamento? Sempre vai precisar, né? E se a gente estiver preparado e educando, na hora que aparecer esse equipamento melhor, a gente já vai poder inserir ele na formação. Sim. Então, a gente fala muito, né, dentro do mercado da construção, no exemplo da Suíça, que está 20 anos à nossa frente. Lá não é robô. Continua tendo carpinteiro, armador, concretagem. Então, as coisas não mudam assim tão rápido. O que muda é o equipamento certo, na hora certa, limpo, mais rápido, mais seguro. Isso sim, isso está no nosso alcance fazer. Então, a gente precisa trazer isso, né? Muita gente fala, mas a gente tem que mudar os processos para diminuir o número de mão de obra. Construção civil é uma casa, é um sonho. Sim. A pessoa não vai viver numa casa de papelão de um dia para o outro. Então, a gente precisa entender isso e entender que a gente precisa, sim, de mão de obra, senão a gente vai ter um apagão e a gente não vai conseguir produzir o que é necessário. Então, essa realidade já está acontecendo, né? Várias notícias têm saído nesse sentido, de falta de mão de obra, e o Profissão Construir já vem trabalhando isso. Eu acho que a gente já está um passo à frente aqui em Joinville. Mas tratando a pessoa como ela merece ser tratada. Sim. Hoje, todo aluno que se forma no Profissão Construir, Wagner, por exemplo, ele faz uma entrevista de trabalho dentro da prefeitura, ali no nosso... uma parceria que a gente tem com a prefeitura, onde tem as vagas de emprego, numa sala com ar-condicionado, confortável. Então, as empresas vão lá, conhecem o profissional conhece as empresas, e hoje nós já temos até profissionais escolhendo a empresa que vai trabalhar. Então não é mais aquela entrevista no canteiro de obra, num ambiente desagradável. Sim. É profissional. E assim tem que ser tratado. No CEPAT, né? No CEPAT, obrigado. E você falou nas parcerias com a prefeitura é uma grande parceira nesse sentido. Você falou da Crona também, um grande parceiro. Queria que você falasse mais como que eles contribuem e como os outros também contribuem para o projeto. Fantástico, Wagner. Então a gente tem parceria com o Senai, com o Sebrae, através da Fiesc, tem sido maravilhoso. A gente tem 200 vagas gratuitas no Senai por ano para formar alunos. Então, eles ajudam muito. O Seconsi, que é o nosso braço social e também de segurança do trabalho. Temos empresas maravilhosas que acreditaram em nós desde o início, como é o exemplo da ESA, do seu Zigomar, da Crona, que acreditou desde o início, a Tintomax, a CDA, a ROC
e a Versátil, empresas que realmente estão conosco desde o início, acreditaram no projeto e estão auxiliando em toda a parte de mídia e também no desenvolver dos cursos. Né? O seu Zigomar mesmo, toda a sexta-feira veste a camiseta do Profissão Construir e vai na obra dele, então mostra que realmente acredita naquilo. E isso é muito bacana, todas as empresas têm propósito. E hoje também temos a prefeitura junto conosco. A gente descobriu que a cidade tem espaços maravilhosos de formação que nós nem conhecíamos, escolas preparadas para realmente dar as aulas, e a gente acaba também fazendo benefícios, já reboca uma parede que precisa, faz um banquinho que precisava para a escola. A antiga Fundamas tinha uma estrutura bacana em relação a tudo isso, né? Tem. Elétrica, até elétrica automotiva. E nós temos 2 professores de elétrica que são trabalhadores da prefeitura, né? São funcionários da prefeitura. Estão super felizes, porque nós estamos indo para a 4ª, 5ª turma. Então, já deu certo, sabe? É uma laboratório legal que eles têm, né? Preparadíssimo. Então, a gente nota que nós temos... É por isso que eu falei, nós temos todas as condições para fazer o melhor. E só precisa juntar as pessoas em prol do mesmo objetivo. Temos também a possibilidade hoje, Wagner, muitas empresas se juntam ao projeto, como agora é o caso da Leroy, que já nos procurou, a Dundum, que também já nos procurou, apoiando as turmas. Então, esta turma vai acontecer, eu vou apoiar com tal material, ou vou ajudar com uma verba para a gente poder formar esses alunos, porque tudo isso envolve recurso, né? A gente precisa ser sincero nisso, né? Cada aluno tem um custo, e o projeto, para se manter em pé e de maneira gratuita, que a gente está conseguindo até hoje, todos os cursos são gratuitos, a gente precisa de apoio. Então, o setor está se unindo para que isso aconteça. Isso é muito legal. E por isso que eu digo, o fato de nascer no Sinduscom é bom, porque ele não tem um dono. O dono somos nós. E a gente vai colher esses frutos em conjunto, porque todos nós vamos precisar desses profissionais. Então, tem funcionado muito bem. E falar em precisar dos profissionais, um profissional que também é muito necessário sempre é o advogado. E eu trago mais uma vez mais uma dica do especialista, dessa vez com o advogado Gustavo Camacho, que traz aí uma dica importante para você. Confira só. Quando uma unidade na planta é vendida, a incorporadora assume 2 responsabilidades, uma obrigação de fazer e uma obrigação de dar. Dica do especialista com o Dr. Gustavo Camacho. A obrigação de fazer é finalizada com o encerramento da fase de obra, isto é, a expedição do ABITS, CCO, CVCO, atestando que não existe mais obra naquele empreendimento. Com a averbação da edificação da matrícula-mãe do empreendimento e a instituição do condomínio e a criação das matrículas individualizadas, aí sim a unidade está pronta para ser entregue ao adquirente. Antes de cumprir a segunda obrigação, que é a entrega das chaves ao adquirente, o mesmo deverá realizar a quitação integral do preço, através de recursos próprios ou por intermédio de financiamento habitacional. Se o imóvel não for quitado ou o financiamento não for aprovado, a incorporadora poderá realizar a retenção de chaves até que a quitação integral aconteça e poderá ainda encaminhar uma notificação extrajudicial rompendo o contrato por inadimplemento do adquirente. Conferiu a dica? E olha só, infelizmente nosso tempo está acabando. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença de Carlos Lopes, né, trazendo muito mais informações do que a gente falou da última vez sobre o Profissão Construir. E eu queria que você falasse agora sobre as pessoas que estão interessadas em participar, né, e de repente buscar uma profissão, se capacitar na profissão que ela já escolheu. Como é que ela faz para participar do Profissão Construir? Perfeito, Wagner. Obrigado pela oportunidade. Estamos com inscrições abertas até amanhã para o curso de ajudante. Muitos outros cursos estão iniciando também. Então, quem quiser conhecer o Profissão Construir, entra nas nossas redes sociais, tanto do Sinduscom Joinville como do Profissão Construir. O site do Profissão Construir é profissãoconstruir.org.br. Dentro do site do Sinduscom Joinville também tem todas as informações do Profissão Construir, então é muito fácil encontrar a gente. Eu diria para seguir a nossa página do Instagram, principalmente, ali sempre vão estar as novidades, sempre vão estar as atualizações e ficar muito próximo. O primeiro passo é fazer o curso de ajudante. Se nunca trabalhou no setor, dá esse primeiro passo. Já tem experiência do setor e quer evoluir para novas profissões, nos procura também que a gente vai encaixar na turma certa para poder dar esses passos. Tem muitas turmas legais, você falou ali, né, do reboco projetado, Isso tem muita mesmo. coisa nova surgindo, novidade no mercado que não tem profissional suficiente para atender, né? Vamos iniciar o primeiro módulo de steel framing em breve, ali em julho. Então, é novo também no mercado, não tem profissionais suficientes. Então, o céu é o limite. A pessoa vai escolher a profissão que quer trabalhar e vamos em frente, dar o nosso melhor. Que legal, Carlos. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Obrigado, Wagner. E obrigado você também que nos acompanhou até esse momento. Muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça,
Nós temos um encontro marcado no próximo domingo. A gente está aqui de volta com mais um Pode Morar, com mais um especialista trazendo dicas para você. Um abraço, até o próximo programa.